Meus amados, a graça e a paz em nome de Jesus. Vamos entender, amado, e falar algumas situações onde pessoas passam por roubos, furtos, pessoas passam por decepções, aonde pessoas entram nos seus lares, rouba isso ou aquilo, ou até mesmo um ente querido é assassinado, ou até mesmo, amado, pessoas que são abaladas, os seus nervos, por alguma ou outra situação. Nós temos que entender, amado, que esse sinal de abalo não significa possessão. Significa uma reação do próprio corpo, da própria alma da pessoa, da sua própria natureza. Agora, quando essas coisas permanecem durante muitos anos na vida de uma pessoa, aí nós já temos que ligar o desconfiômetro e entender que ali já pode ter um sinal de possessão. Nervos abalados demais, pessoas que são cometidas à loucura, que são ali assíduas dentro dos manicômios, pessoas que estão ali sempre ali nas casas de oração, buscando uma solução para resolver isso aquilo, tentando falar com os mortos. Amado, cuidado, essa pessoa já pode estar possessa. O próprio Senhor Jesus, amado, ele também ali em uma parábola, ele entra no templo, vê as pessoas fazendo a casa do pai dele de cambista e ele pega e fica chateado. Pega um azorrague, que é um chicote que parece aquele que bate em gado, e vai para cima daquele povo, expulsando todos da casa do Senhor, porque faziam da casa de Deus casa de cambista, casa de comércio. E isso o Senhor Jesus não aceitou, mas não estava endemoniado, ele só estava chateado. Uma coisa é você ser chateado, ficar abalado ali por alguns minutos, outra coisa é você passar anos e anos da sua vida abalado, nervoso. Esse nervosismo, amado, é um estado de paranoia, caracterizado por situações diabólicas que vêm ali sobre a vida da pessoa. É um sistema, amado, que opera no mundo espiritual, tentando abalar o seu sistema nervoso. Cuidado, Satanás ele é inteligente. Satanás ele não dá mole para ninguém. Ele não dá mole para o ser humano. Eles alojam no sistema nervoso da pessoa e tentam trazer para essa pessoa nervosismo, abalo, tremedeira. Essa situação ela é bem clara. Satanás é um príncipe de demônios. Ele sabe organizar o inferno. Ele sabe trabalhar com os seus generais. Sabe trabalhar ali com os seus capitães. É como se fosse um exército. Ele sabe dirigir os passo a passo da guerra espiritual. E se nós não soubermos combater o bom combate, chamar à existência o que não existe, brigar pela nossa vida espiritual, Satanás vai se apossando dela aos poucos. Na verdade, amado, eles sempre começam a atrasar os servos de Deus. Satanás, ele não quer saber muito de quem está no mundo, ele quer saber de quem está dentro da casa do Senhor. Uma vez eu conversando com algumas pessoas que fazem a obra, e essas pessoas falavam assim para mim, presta atenção, quando eu saí da casa de fulano, fui lá fazer a obra, estava como se fosse oprimida, um peso nas costas, uma dor nas mãos. Aí eu falei assim, amado, deixa eu falar uma coisa para você aqui, você não está preparado para a obra. Porque a palavra do Senhor diz que o jugo é suave e o fardo é leve. Satanás tem que me obedecer. Ele não tem que me seguir ou até mesmo me fazer de cavalo. Cuidado, porque às vezes uma unção delegada sobre a cabeça de alguém dentro da igreja, essa pessoa recebeu a unção, mas cadê o princípio de autoridade? Cadê quem foi a autoridade que a ungiu para esse ou para aquele cargo? Para ser missionário ou para ser obreiro? Para ser diácono ou para ser pastor? Para ser bispo ou para ser apóstolo? Para ser profeta? Amado, seja lá o que for dentro da casa do Senhor. Quem ungiu tem que ter autoridade para essas coisas. Uma unção fora de hora, amado, provoca um estardalhaço no mundo espiritual, porque há uma cobrança. Imagina uma pessoa ser ungida pastor e ela não tem ali o chamado ou não
buscou o discipulado para ser pastor? Ora, antes de todos serem apóstolos, Pedro, João, Tiago, eles ficaram no discipulado, andando com Cristo. Depois eles seguiram com a sua obra. Cuidado, não é por aí, amém? Muitos pastores, mulheres de Deus, não estão capacitados para a obra do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Em vez de abençoar estas pessoas que eles oram, eles acabam jogando jugo. Palavra tem poder. E Satanás, ele começa a cobrar no mundo espiritual também essa unção delegada fora de hora. Essas pessoas que andam nervosas na obra, eu já vi pessoas estarem gravando vídeos ali com os filhos do lado e gravando vídeo na maior voz tranquila ali diante do Senhor, pregando o evangelho. De repente uma criança grita, aquela pessoa fica apavorada. Amado, tem os nervos abalados, não tem tranquilidade, não tem domínio próprio, não anda com Cristo. Pensa que anda e não anda. Satanás, ele é enganador. A Bíblia fala que ele se disfarça como um anjo de luz. Anjo de luz, engana a muitos, até os da casa do Senhor. Engana até os filhos de Deus, até os filhos da luz. Diariamente, amado, essas coisas acontecem dentro das igrejas, nas vidas das pessoas que andam ali na presença de Deus. Essas pessoas que não têm domínio próprio, que oscilam no que falam, que ficam agoniadas com qualquer coisa, que perdem a noção por causa disso ou daquilo, que ficam desnorteadas, tentando achar um motivo para fazer isso ou aquilo, essas pessoas podem estar possessas ou opressas. Pessoas que não têm domínio próprio, que não sabem, amada, em nome de Jesus, servir ali ao princípio de autoridade de uma empresa, que ficam indo contra o princípio de autoridade de igreja. Ora, se um pastor te discipula e você fala mal dele, amado, sinto muito, você está quebrando o princípio de autoridade. Se uma pastora te discipula e você fala mal dela, você também está quebrando o princípio de autoridade. Bom é você chegar, sentar, conversar, pedir um gabinete, amém? E se acertar com essa autoridade. Porque toda vez que você se levanta contra o princípio de autoridade, quem se dá mal é você. Porque no mundo espiritual o próprio Deus julga a intenção do seu coração. Eu vejo pessoas que falam assim, eu não consigo falar nem com fulano nem com ciclano dentro da igreja. Amado, cuidado, a Bíblia fala, esse é o segundo grande mandamento, amar ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, é o primeiro, e ao teu próximo como a ti mesmo. Se você não consegue amar teu irmão, você vai amar as coisas de Deus? Se é uma ordem da parte do Senhor para a tua vida. Amado, pessoas se achegam perto de mim, falam isso, falam aquilo, mas eu fico analisando o que essas pessoas falam. O porquê que elas falam isso, ou porquê que elas falam aquilo. Pessoas estão possessas ou opressas e não sabem, mas não sabem dobrar o joelho, não sabem se consagrar, não sabem, amado, analisar os seus próprios erros. A Bíblia fala, todo homem deve subjugar a si mesmo. Eu sou cheio de erros, não sou perfeito, mas eu vou procurando não errar. E quando eu erro, eu procuro retroceder. Porque eu descubro que é um erro pelo meio do caminho. Ninguém sabe, amado, que é um erro antes de cometê-lo. Mas tolo é o homem que cai dentro de um buraco 2 vezes. Tolo é aquele que anda cegamente e abraçado a outro cego. Não, amado, alguém tem que estar enxergando. Mulheres que oram pelos seus maridos, continuam orando, porque você está enxergando. Maridos que oram pelas suas esposas, continuam orando, porque você continua enxergando. Amado, alguém tem que enxergar, alguém tem que olhar, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, além do que se possa pensar ou imaginar. Ou você crê em Deus, e no seu poder, e na sua glória, e na sua graça, e ande, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, sem se abalar. Você não deve abalar os seus nervos. Cuidado, pessoas que se abalam facilmente, que saem de si, que alopram, que xingam, que sobem na tamanca, que gostam de confusão, essas pessoas podem estar debaixo de possessão ou de opressão. Essas pessoas, elas vão ali causar o seu próprio mal no mundo espiritual. Pessoas que não conseguem, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, honrar contratos.
pessoas que não conseguem manter a sua palavra. Essas pessoas, elas podem sim sofrer um dano espiritual tremendo, porque palavra tem poder. Uma vez dada e selada, Deus é testemunha. Olha o que diz o salmista Davi para Jonatas. Davi chega para Jonatas e fala assim: Jonatas, o que há entre mim e ti, quem testifica é o Espírito de Deus, é o próprio Deus. Amado, tem coisas que você ali, na sua intimidade entre marido e mulher, quem testifica é Deus. Pastor não tem que saber dessas coisas. Eu já vi pastores tentando entrar na vida conjugal de um casal. Isso não existe. A Bíblia fala assim: dois de vós concordando a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, isso vos será feito pelo meu Pai que está no céu. Dois de vós, um casal, dentro do seu lar, dentro da sua casa, amado, é entre você e sua esposa. Algumas coisas a igreja vai orientar. Para quê? Para que o convívio fique melhor. Mas tem coisas que é entre marido e mulher. Tem coisas que é vocês dois conversando. Muitas coisas dentro da igreja eu sei, como pastor, como profeta, através de visão. Mas muitas coisas eu procuro não entrar muito no assunto. Amém, amado? Eu procuro dar o conselho, e o bom conselho. Eu procuro levantar aquele casal sempre para o melhor, e não para o pior. A Bíblia fala que da mesma maneira que tu planta, tu colhe. Amém, amado? E da mesma maneira que eu plantar, eu vou colher. Então eu procuro plantar coisas boas e não coisas... meus erros, e não ter mais erros. Aleluias. Entenda essas coisas, amado. Prospere sobre a terra. Entenda princípio de autoridade. Entenda princípio de convívio entre você e outra pessoa, para que Satanás não venha tirar você do sério, abalar os seus nervos. É isso que ele quer. Ele quer abalar os nervos, mas ele só abala o nervo de quem não tem domínio próprio, de quem não tem consciência, de quem não tem sabedoria, de quem não tem entendimento, de quem não tem discernimento, de quem não tem inteligência, de quem não tem comunhão com Deus. Aí ele abala. Ele abala e começa a gerar um ambiente ruim, cheio de fofoca, contendas, intrigas. Entenda uma coisa, amado. Aonde há desavença, Satanás já opera há muito tempo. Satanás ele já está indicando ali que ele já está presente. Pessoas que gostam de fofoca, falar desse ou daquela pessoa, essas pessoas podem estar opressas ou podem estar possessas. A fofoca, amado, quando a língua fala demais, Satanás ele já está operando. Oh, aleluia! Leia Tiago, em nome de Jesus, capítulo número 3, leia Efésios, capítulo número 6, em nome de Jesus. Entenda, amado, você é abençoado com toda sorte de bênção, antes mesmo do ventre da tua mãe, conforme Efésios 1. Deus ele é fiel na tua vida, mas você tem que aprender a conviver com o mundo espiritual, porque senão você vai perecer. E só perece quem não tem conhecimento. O objetivo aqui é passar conhecimento à igreja. Aleluias! Oh, graça e paz! Aleluias! A graça e a paz, meus amados. Graça e paz em nome de Jesus.